Olá professora, olá professor, meu nome é Marcos Benassi e estarei com você aqui durante este vídeo. Esta série é composta por um conjunto de vídeos acompanhados de livros complementares que fazem um aprofundamento dos aspectos aqui abordados. Nesse primeiro vídeo vamos conhecer Bandura e fazer uma primeira incursão em seus aportes teóricos. Ora bem, o Bandura começou os seus trabalhos na década de 50 do século passado. Para vocês terem uma noção, ele fez o doutorado dele em 1953. Portanto, e atualmente, estamos no século XXI e ele ainda trabalha e o trabalho dele ainda está num vigoroso desenvolvimento. Portanto, temos aqui uma personalidade que investiga na área da psicologia há mais de 60 anos e que ainda está vivo e que ainda produz. Só por isso ele merece um lugar especial, não é, na psicologia. Se repararem, a primeira teoria dele chamava-se Teoria da Aprendizagem Social e é de 1962. Foi quando ele fez a primeira teoria. Depois, ele começou a investigar a teoria e começou a desenvolvê-la mais. E então, em 1977, surge a teoria da autoeficácia, que deriva da anterior. Finalmente, em 86, ele juntou todos os saberes dele das teorias anteriores, mais os resultados da investigação que ele foi encontrando e fez a teoria sociocognitiva, que ainda hoje, portanto, ele parou ali, ou seja, já é uma teoria bastante completa e vocês vão ver que é, e abrangente, portanto, abarca as teorias anteriores e ainda traz mais alguma coisa de novo. Desde 1953, Bandura trabalha ativamente na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. No Monitor on Psychology, de julho e agosto de 2002, lê-se o seguinte trecho. Psicólogos foram classificados num concurso de popularidade em um novo estudo mostrado na Review of General Psychology, que classificou 99 dos 100 psicólogos mais importantes do século XX. B.F. Skinner apareceu no topo da lista, seguido por Jean Piaget, Sigmund Freud e Albert Bandura. Bandura é, portanto, um autor contemporâneo muito respeitado academicamente e de muita visibilidade nos tempos atuais. Em 1986, Bandura publicou um de seus livros mais importantes. Nele, ele reorganizou suas ideias e cunhou o nome Teoria Social Cognitiva para denominar a sua formulação teórica, nome pelo qual é hoje conhecida. Trata-se de uma teoria psicológica em desenvolvimento, que agrega diferentes construtos para explicar o desenvolvimento e a ação humanas. Nesta série de vídeos que você vai assistir, serão abordadas algumas premissas e processos básicos que compõem essa visão psicológica. Como definiu Bandura em um texto de 2008, ser agente é influenciar intencionalmente o próprio funcionamento e as circunstâncias da vida. Por essa definição, podemos perceber que, na perspectiva da teoria social cognitiva, o indivíduo tem possibilidade de intervir em seu ambiente, alterando-o e sendo por ele alterado. Segundo a visão sociocognitiva, os indivíduos são produto e produtores do ambiente em que vivem. A individualidade se forma por meio de um movimento dinâmico e bidirecional entre indivíduo e meio social. Nestas trocas sujeito-meio, a teoria social cognitiva descreve a agência humana como explicação do papel produtor do indivíduo na sua relação com o meio ambiente. E, de facto, os objetivos na teoria social cognitiva são encarados como fontes desta agência pessoal, desta força que nós temos, desta margem de manobra, destes graus de liberdade que nós temos na nossa vida. Portanto, os acontecimentos ambientais e a história pessoal são importantes, sem dúvida, não é? Aquilo que acontece no nosso contexto,
a minha história de vida, isso é muito importante. Mas o sujeito não é um respondente mecanizado face a essas forças. Por exemplo, há pessoas que têm histórias de vida terríveis, mas que de repente deram a volta e a sua vida hoje em dia é boa. Não é? Depois, ao outro lado, teve a mesma experiência terrível e a vida é terrível até ao fim. Portanto, há aqui uma margem que está nas nossas mãos. E é isso que a teoria social cognitiva chama a atenção. Não é? E que são os objetivos é que potenciam esta nossa agência pessoal. Portanto, os objetivos ajudam a regular o dispêndio de energia, portanto, a energia que eu vou gastar com as atividades, a promover a persistência na tarefa e a dirigir a atenção da pessoa para os resultados e para os aspectos importantes do seu comportamento. E aqui gostava só de falar um pouquinho disto, que é os aspectos importantes do comportamento. O que é importante? É aquilo, para cada um, não é, que tem a ver com os seus objetivos. Portanto, o importante não é exteriormente, é sempre determinado pela pessoa e pelo significado que a pessoa dá. A mesma atividade, para uma pessoa pode ser muito importante, para outra não é, dependendo de quê? Dos objetivos de cada um, certo? A explicação do processo que constitui os indivíduos é denominada determinismo recíproco e pressupõe que comportamento, variáveis pessoais e meio ambiente se influenciam mutuamente. Fatores da pessoa, por exemplo, o género, com fatores contextuais, como por exemplo o apoio social, o suporte social que temos ou não, e com outros fatores da aprendizagem e da experiência que cada um de nós vai tendo ao longo da vida, que obviamente são diferentes, não é? Portanto, esta teoria chama a atenção, e daí ser social e cognitiva, não é? Se quiserem, as variáveis autorreferentes, referentes a nós é mais a parte cognitiva, mas depois temos que ver também o contexto onde a pessoa vive, não é? As experiências de vida que foi tendo, porque tudo isso também ajuda a explicar os seus percursos, não é? Profissionais e educacionais. Portanto, aquilo que a pessoa pensa influencia também o seu comportamento. Mas o contexto onde a pessoa está também influencia o seu comportamento. Portanto, não é só o que a pessoa pensa, não é? Depende de variáveis do contexto. Mas a relação ainda é mais bidirecional, já vamos ver. Portanto, é através das suas ações, portanto, daquilo que nós fazemos, que as pessoas influenciam as situações. Portanto, nós também temos capacidade para influenciar o nosso contexto. Através do quê? Daquilo que nós fazemos. Que, por sua vez, afetam os seus pensamentos e as suas emoções e o subsequente comportamento. Portanto, em termos de esquema, eu acho que aqui percebe-se melhor. Portanto, o nosso comportamento influencia o contexto. Portanto, vamos ver as setas brancas, ok? Portanto, o comportamento influencia o contexto. O contexto influencia variáveis da pessoa. Mas, por sua vez, também há variáveis da pessoa, como, por exemplo, vimos o exemplo do género, não é, ser homem ou ser mulher, vão influenciar o nosso comportamento. Mas isto também pode ser visto ao contrário. Partindo outra vez do comportamento, mas agora nas setas cor-de-rosa, o comportamento que eu tenho influencia-me como pessoa. Antes de adentrarmos a especificidade da modelação, vamos assistir a alguns vídeos veiculados pela mídia. Dar um bom exemplo é uma coisa boa. E custa tão pouco, não é verdade? São pequenas coisas, mas que fazem a vida da gente ficar muito mais leve e muito mais feliz. Todo chefe que trata seus empregados com carinho, dá um bom exemplo e ganha admiração de todo mundo. Dar um bom dia, dizer muito obrigado, com licença. Essas são coisas que nunca podem sair de moda. Um bom exemplo pode ser coisa pequena. Um bom dia, um obrigado, por favor, não há de quê. Um bom exemplo custa pouco e vale a pena. Não tem contraindicação e só depende de você. Exemplo é bom e ninguém nega.
Saber perdoar um amigo, ter paciência com seus filhos, ser carinhoso com sua mulher ou com seu marido, ter respeito pelos mais velhos, ser mais tolerante com as crianças, saber conversar, saber dar um conselho. É um bom exemplo. Um bom exemplo é bom humor, é mais carinho, é sorrir pro seu vizinho, é cantar, é ser feliz, é ser do bem, amizade e cortesia, melhorando dia a dia, transformando esse país. São pequenas coisas, mas tudo isso é um bom exemplo. É um bom exemplo dessa moda velha. Dê um bom exemplo. Essa moda pega. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Qual ideia os exemplos têm em comum? Todos concordam que a ideia por trás das mídias mostradas é a de que aprendemos observando o que acontece com os outros, não é? Bandura é um autor que estudou o processo de aprendizagem observacional. Sua teoria parte da premissa de que grande parte do comportamento humano é aprendido socialmente, a partir do que vemos ocorrer com outras pessoas. Seus estudos nessa direção tiveram início na década de 1960, época em que desenvolveu muitas pesquisas sobre a agressividade em pré-escolares. As pesquisas realizadas com o boneco João Bobo ficaram famosas e são encontradas nos livros introdutórios de psicologia. Em um vídeo introdutório sobre a teoria social cognitiva, Bandura assim descreve seu programa de pesquisas. Minha pesquisa inicial em aprendizagem observacional foi centrada na modelação social da agressão. Em nosso experimento, crianças pré-escolares observaram um modelo adulto bater em um João Bobo de formas violentas. Ela batia com uma mini marreta, atirava-o para cima, chutava-o repetidamente e jogava-o para baixo e batia nele. E estes atos violentos foram valorizados com comentários hostis. As crianças então foram deixadas numa sala de jogos onde tinham uma variedade de brinquedos. Então as crianças que observaram a modelação agressiva adotaram muito dela. Elas até inventaram novas formas de atacar o boneco. Mostraram uma atração maior por armas, mesmo não tendo o modelo adulto usado uma. A partir destes e de outros experimentos que foram feitos, Bandura explicou o papel da exposição a modelos. É pela via da aprendizagem social que as pessoas aprendem a se comportar, desenvolvem valores e formam crenças. Neste processo, vão construindo sua individualidade e desenvolvendo a agência pessoal e coletiva, como visto anteriormente. A exposição a modelos promove 3 efeitos: efeito modelador, efeito inibitório e desinibitório e efeito de facilitação da resposta. A descrição de cada um deles é encontrada em textos de Bandura de 1969 e 1979. Vejamos agora como cada um desses efeitos é apresentado. Efeito modelador ou de aprendizagem por observação. Este efeito relaciona-se com a aquisição de comportamentos novos, comportamentos que a pessoa não tinha ou que tinham probabilidade muito baixa de acontecer. Em situações de aprendizagem por observação, o sujeito que está sendo observado exibe comportamentos que o observador não tem. Após essa situação de observação do modelo, este observador passa a ter condições de reproduzir tal comportamento. Efeitos inibitórios e desinibitórios. Os estudos mostram que o observador,
tendo aprendido um comportamento, pode exibi-lo ou não, em função das consequências que observa acontecer ou supõe que acontecerão ao modelo. Se as consequências são positivas, como por exemplo uma aprovação social, aumenta-se a chance do observador comportar-se de forma semelhante. Efeito de facilitação da resposta. O comportamento de outras pessoas serve como sinalização para o observador, facilitando a ocorrência de respostas previamente aprendidas. Já aqui, podemos nos deter em reflexões que nos ajudam a perceber o cotidiano que nos rodeia. Por exemplo, pensemos no ambiente repleto de mídias e nas inúmeras situações que isso promove do ponto de vista da aprendizagem observacional. No que diz respeito à aquisição de novos comportamentos, pense no quanto as propagandas exploram esse processo a fim de gerar a necessidade de compra. Quando uma propaganda nos ensina a manusear um produto novo no mercado, busca desinibir a compra, induzindo uma percepção de simplicidade ou utilidade do produto. No caso deste efeito desinibitório, também não temos dificuldade em identificar a exploração que a mídia faz do consumo de produtos associados a um estilo de vida de sucesso econômico, afetivo e social. A facilitação da resposta é fácil de visualizar, por exemplo, ao andar em shopping centers e ver pessoas comprando nas lojas que paramos para olhar as vitrines. Essa situação de observação é sempre um facilitador do consumo, não? Bandura descreve como subsistemas da aprendizagem por observação 4 processos: atenção, retenção, reprodução motora e motivacionais ou de incentivo. Processos de atenção. Desenvolver nossos processos cognitivos e habilidades de percepção de tal forma que possamos estar atentos de modo suficiente a um modelo e percebê-lo com precisão necessária para imitar o comportamento apresentado. Por exemplo, ficar atento às instruções e movimentos do instrutor de autoescola durante uma aula prática. Processos de retenção. Guardar ou se lembrar do comportamento do modelo de modo que possamos imitá-lo ou repeti-lo no futuro. Para isso, usamos nossos processos cognitivos para codificar ou formar imagens mentais e descrições verbais do comportamento do modelo. Por exemplo, tomar notas sobre o material de leitura ou fazer anotações durante uma palestra. Processos de produção. Transformar as representações simbólicas do comportamento do modelo para nosso próprio comportamento observável, produzindo corporal ou fisicamente as respostas e recebendo retorno sobre a precisão de nossa prática continuada. Por exemplo, praticar sucessivas vezes com seu instrutor de autoescola as mudanças de marcha, recebendo a avaliação sobre o comportamento e tendo oportunidade de executá-lo novamente. Processos motivacionais e de incentivo. Perceber que o comportamento do modelo é bem-sucedido e, assim, esperar que nossa aprendizagem e desempenho deste mesmo comportamento leve a consequências semelhantes. Por exemplo, esperar que, quando soubermos dirigir automóvel, sejamos aprovados no teste e recebamos a licença de motorista. A aprendizagem social, tão bem investigada nos trabalhos de Bandura e colaboradores, é bastante explorada nos dramas desenvolvidos na vertente educação e entretenimento. Os processos de aprendizagem por modelação são essenciais na caracterização e delineamento dos personagens que participam das tramas das histórias veiculadas pelos meios midiáticos. Dada a referência aos dramas sociais, vale mencionar que, além do desenvolvimento de habilidades e estratégias de enfrentamento das situações, novas informações estão contempladas nos dramas, entre elas informações sobre o suporte social existente nas comunidades onde os programas são veiculados. Desta forma, estes programas procuram indicar caminhos que permitam às pessoas promover mudanças em seus comportamentos. Diz Bandura em vídeos sobre a teoria: com os enormes avanços na tecnologia da comunicação, a aprendizagem observacional por ambiente simbólico está exercendo um papel notadamente forte na vida das pessoas. Atitudes, valores, estilos de comportamento humano estão agora sendo modelados pelo mundo inteiro.
Como resultado, a modelação televisiva está se tornando um veículo influente para a mudança política e social. Agora temos transmissões globais de conflitos sociais no momento em que estão acontecendo. A modelação criativa pela mídia eletrônica em longos dramas seriados estão sendo usadas agora para reduzir alguns dos problemas globais mais urgentes, tais como o aumento do crescimento populacional. Esta introdução sobre os processos de modelação certamente abre um conjunto de possibilidades para pensarmos nosso cotidiano, incluindo o contexto educativo, concordam?